Olá pessoal, bom dia a todos e a todas. Estou aqui novamente com vocês aqui, agente Gouveia da STT Tianguá, gravando esse vídeo aqui. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre gestão municipal de trânsito, que é o nosso tema principal, e explorar um pouco mais sobre o plano diretor, né? Faz parte do planejamento de trânsito municipal e é um trabalho educativo, de caráter educativo, de mais umas informações sobre gestão municipal, né? No caso aqui seria especificamente o tema trânsito, ok? Então, estão prontos? Vamos lá, né? Veja bem, o que diz o plano diretor? O plano diretor é a parte integrante do processo de planejamento municipal, e sendo obrigatório para cidades integrantes de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas, cidades integrantes de área especial de interesse turístico e cidades inseridas em área de influência de empreendimentos ou atividade com significativo impacto ambiental, entre outros casos que podemos explorar mais à frente, ok? Então, e qual seria o real objetivo, qual seria o papel do plano, digamos assim, diretor? É estabelecer diretrizes para a expansão do sistema viário, certo? Da cidade e do sistema de transporte, considerando o deslocamento de veículos, pessoas e animais, conforme as particularidades do município. Então, outras prerrogativas dentro do plano diretor devemos ver a questão da incorporação. Deve incorporar não só o planejamento dos deslocamentos, mas também as condições de mobilidade e acessibilidade das pessoas. Por exemplo, as pessoas com mobilidade reduzida, que são os cadeirantes, são as pessoas, os deficientes físicos, né? Visuais, deficientes, né? que precisa de uma via especial para rampas também, e também o acesso amplo e democrático ao espaço urbano, principalmente a questão do pedestre, né? Porque o pedestre é, com certeza, digamos assim, o ser mais vulnerável em relação à questão da mobilidade urbana, a questão da segurança também, porque é o mais dependente, é o pedestre. Ele necessita de calçadas, necessita de vias de acesso especiais para ele. E muitas vezes as cidades, os aglomerados urbanos, não desenvolvem, digamos assim, políticas públicas voltadas para a questão da mobilidade urbana, mas a questão das vias para os veículos, sempre priorizando a questão dos veículos e não das pessoas. Essa postura tem que, na realidade, hoje, tem que mudar, tá certo? Outra coisa também são os meios coletivos e não motorizados de transporte. Os meios coletivos que nós falamos aqui na realidade, as cidades, os aglomerados urbanos, as cidades mais amplas, elas têm que adotar o ônibus, têm que adotar o GVT, têm que adotar o trem metropolitano, no caso, que é o GVT, tem que adotar, digamos assim, o Uber, né? Para facilitar o trânsito, o tráfego de pessoas, né? De um local, deslocamentos de um local para outro, tá certo? Então, agora para isso existe uma política nacional de trânsito, que nós chamamos aqui de PNT. E o que vem a ser essa política nacional de trânsito?
Além do Estatuto das Cidades e do Plano Diretor, o planejamento do trânsito municipal também deve estar atento à Política Nacional de Trânsito, ou seja, a PNT, a qual define diretrizes que devem nortear os objetivos e as metas da gestão de trânsito, ok? Então, e o que diz essa Política Nacional de Trânsito? O que vem a ser isso? Então, a Política Nacional de Trânsito é um marco sobre o trânsito, pois, ao utilizar os conceitos de mobilidade, acessibilidade, qualidade de vida e cidadania, incorpora também aos objetivos da gestão de trânsito os aspectos sociais. Isso é muito importante, né? Veja bem. Ok? Então, para isso existem algumas diretrizes, né? Que são traçadas, diretrizes gerais da PNT, da Política Nacional de Trânsito. A PNT estabelece 5 diretrizes gerais que devem guiar as ações de todos os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. E quais seriam elas? Então, eu vou enumerar elas aqui. São as 5 principais, né? Primeiramente, é aumentar a segurança do trânsito. Isso é muito importante, né? Quanto mais segurança no trânsito, menos acidente, menos vítimas, né? Menos óbito no trânsito, enfim, né? E outra coisa também, outra diretriz é promover a educação para o trânsito. Isso é muito importante. Gente, sem educação nada não funciona. Não adianta, é o que eu digo, pela minha experiência em trânsito, não adianta uma cidade bem sinalizada, bem projetada, com um design urbano favorável, propício, se não houver uma educação a educação exemplar para, digamos assim, para gerir, para organizar, para ensinar as pessoas, conscientizar as pessoas, conscientizar os usuários da via, né, sobre a segurança no trânsito, sobre as questões de obedecer às leis, às regras estipuladas no Código de Trânsito Brasileiro, e também no dia a dia, né, respeitar o pedestre, respeitar o direito do outro, respeitar, enfim. Então, a segurança não funciona sem a educação, tá certo? Então, o que a PNT tem que fazer? Promover esta educação de trânsito com meios cabíveis para que realmente as coisas funcionem de uma forma bem organizada. Outra coisa também, falar em organização, é procurar garantir a mobilidade e acessibilidade com segurança e qualidade a toda a população, né? Não é só para a via só para os veículos, não. Tem que também ver as outras áreas adjacentes, né? Tem que ter o recapeamento da via, que nós chamamos de asfalto, tem que ter saneamento básico nas vias, não pode as vias estar cheias de buraco, isso aí cabe mais à administração pública, né? A administração, né, política, né? Então, isso aí tudo está englobado dentro das diretrizes da PNT. Agora, também outra coisa, outro item importante, uma diretriz importante, é promover o exercício da cidadania, a participação e a comunicação com a sociedade. Não adianta ser digamos assim, algo unilateral, querer fazer tudo sozinho sem ter a participação da sociedade. Muitas vezes tomam deliberações meramente políticas e, com isso, exclui a população de determinados direitos, de determinadas, digamos assim, não oferece opção para a sociedade porque não há uma participação, não há uma comunicação com a sociedade, com a população. A população é quem paga os impostos, o contribuinte é quem colabora, quem contribui para as melhorias das vias urbanas, mas muitas vezes fica a desejar porque não tem participação nenhuma nas políticas públicas municipais. Então, e por último é o fortalecimento do Sistema Nacional de Trânsito, né? Tem que fortalecer o Sistema Nacional de Trânsito, né? Que é o Senatran, né?
ok? Então, o fator de integração da PNT, da Política Nacional de Trânsito, a PNT ela dedica um item específico à integração dos municípios ao Sistema Nacional de Trânsito, ou seja, reconhecendo que a integração depende do tamanho do município, pois o trânsito e seus respectivos problemas estão presentes em todos os municípios brasileiros. Então, é importante, conforme o inciso 14 do artigo 24 do CTB, é competência municipal implementar as medidas da Política Nacional de Trânsito. É lei, gente, é muito importante isso aí. Então, está no inciso, repetindo, inciso 14 do artigo 24 do CTB. Vão lá e consultem e verifiquem, ver o que pode ser ainda implementado dentro deste artigo, né? Então, veja bem. Então, nós ficamos por aqui, agradecemos aí a atenção de todos vocês, muito obrigado. Mais uma vez, todas essa fonte de dados, essas referências, vocês encontrarão no Guia Básico para a Gestão Municipal de Trânsito, no Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, e no Ministério da Cidade, DENATRAN, que são as fontes de pesquisa. No final do vídeo aqui, tem um link aqui para consulta na descrição do vídeo, ok? Muito obrigado e um bom dia. Hoje, completamos 2 anos da autarquia, 24 meses de atuação da Autarquia Municipal de Trânsito, Autarquia de Segurança, Trânsito e Transporte, que é a STT, e a STT, que é a Superintendência de Trânsito e Transporte. Muito obrigado, eu sou agente Gouveia, faço parte do Núcleo Educativo de Trânsito e estou aqui trazendo essas informações para todos vocês. Fui!